Fala aí, seus bosta, como é que vocês estão? Matheus de Barros aqui, hoje para fazer uma imersão na prova da FUVEST, mas vai ser uma imersão com força mesmo, vai força aí nas FUVEST, todas as FUVEST não, FUVEST mais recente, né? Eu pelo menos desci até a FUVEST 2003 e foi a maneira que eu fiz para ser aprovado na FUVEST 2023, tá? Foi a maneira com a qual eu procedi no ano de 2022. No dia 4 de dezembro de 2022 aconteceu a FUVEST 2023 para ingresso nesse ano que eu tô gravando o vídeo. Acho incrível a maneira com que tecnologia... Foda-se. É muito bacana a maneira com que na tecnologia é só qualquer coisa para resolver, é só fechar ou abrir, ligar, desligar. Onde que mais vai agora? Ah, tá. O primeiro segredo tá aí. Eu não sei qual que é o efeito psicológico ou emocional que isso tem, mas os aprovados desse ano que eu conversei, eles também faziam isso, né? Eles pegavam uma foto deles no Largo São Francisco, ou pegavam no Google uma foto do Largo São Francisco e colocavam como plano de fundo. Cadê? Olha, eu não sei a explicação científica para isso dar certo, mas não sei se é uma motivação muito boa, mas eu colocaria uma fotinha de plano de fundo para dar aquele gás. Ah, aqui tem resolução também. Olha, aqui, nossa, quanta coisa. Acho que eu, na verdade, vou baixar 2023 para mostrar o passo a passo, como é que eu vou fazer. Mas aqui, ó, deixa eu tentar achar uma prova. Resoluções, resoluções, resoluções. Aqui, prova V. Esse é o tipo de prova que você tem que baixar. As provas de primeira fase são 5 horas. Você vai cronometrar o tempo. Não fica se dando mais tempo para fazer a prova, tá? Porque no dia você não vai ter mais tempo. Aliás, você vai ter menos tempo, né? Se você fizer igual eu e for marcando as alternativas, tem que lembrar que você vai ter que destinar um tempo pro gabarito, tá? Então já se acostuma fazendo tempo, tá? Desde o começo, eu comecei a fazer em março. Aí acho que em abril eu já tava forçando o tempo certo, tá bom? Então não deixe para forçar o tempo depois. Essa é a prova que você vai baixar, você vai imprimir, você vai resolver. Aí você encontra o gabarito e tem algumas resoluções disponíveis, né? Cadê? Aqui, ó. Ó outra fotinha aqui. Ó o idiota aqui, ó. Nossa, olha o tamanho dele. Ele já é grande comparado à faculdade, então. Cadê? Aqui. Acho que já dá pra pegar aqui. Veste. Aí, ó. Não dá. Quando você for pegar nesse site aqui, que é mais fácil, você vem aqui, qualquer uma. Prova do primeiro dia, prova do segundo dia, tal. Vou ter que baixar em outro lugar, a 2023. Cara, nem sei como é que baixa sem ser por ali. Né? Que bacana. Dá pra baixar por aqui. Eu preferi a prova K, que foi a que eu fiz. Mas tudo bem. Só apertar aqui. Pra quem nunca pegou uma FUVEST na vida, né? Igual eu, em março do ano passado, fui pegar minha primeira FUVEST, como que é? Normalmente tem umas primeiras 9, 10 questões mais ou menos interdisciplinares, tá? Aí pode ser qualquer coisa. Tem até questão de inglês com matemática, geografia com matemática, qualquer coisa mesmo. Nossa, essa aqui foi a questão que eu... Pra quem não sabe, eu tenho no material do poliedro esse mesmo gráfico aqui, de uma questão que o próprio poliedro elaborou. Nossa, essa aqui, se eu tivesse errado, ia ser feio, hein?
História também. História eu gostei muito nesse ano. Essa aqui, o pessoal tá discutindo uma imperfeição, porque aqui, ó, seria... Porra, é 22. Aqui, ó. O impacto causado pela atividade de pesca alterou a produtividade primária no local, que resultou em blá blá blá. Aqui, ó. Era a E é certa. Aí falou, a pesca priorizou os peixes maiores, causando uma seleção artificial. O que está sendo discutido? Que na verdade era uma seleção natural, né? Não seria seleção artificial. De qualquer maneira, não se tem dúvida que a E é a certa. Mas a questão da seleção artificial é porque, tipo, não era o objetivo deles deixar a população de peixes menores. Igual, por exemplo, você pega aqueles cachorrinhos lá do laboratório, sei lá, se é o termo correto falar cachorro de laboratório, né? Cachorro para vender, né? Você pega, o objetivo é criar um certo tipo de cachorro com uma certa fisionomia, anatomia, sei lá, para, né? É o que atende melhor o mercado. Isso é uma seleção artificial. Isso aí, o que está sendo discutido é que o certo seria seleção natural. Tudo bem? Os mapas da FUVEST também. Os mapas você vai acompanhando um padrão ao longo das FUVEST que você faz, né? Tem sempre uma questão de mapinha, interpretação de mapa. Essa aqui era bem intuitiva a resolução, né? Você tinha que... eu não achei um algoritmo preciso para fazer ela, né? Eu fiz mais por intuição, porque, ó, potência de 3, quer dizer, potência de 3, potência de 3, potência de 2, potência de 2. Fui colocando e cortando. Aqui, ó, dividir isso aqui por 11, dividir isso aqui por 11. Aí ia ficar 9 e 2, que também está em potência de 2 e 3. Essa aqui foi bem de graça, uma questão bem de graça. Nossa, a prova X estava mais extrema, a prova K estava mais organizadinha. Questão de África, sempre vai cair questão de África, tá? Sempre isso na hora de estudar a África. Inglês também tá sempre vindo com esses textos mais contemporâneos, tá? Às vezes vem meme, às vezes vem aquele lá do dicionário. Ou um poeminha também, um provérbio. Então não vai ser só aqueles textos de reportagem, notícia e tal. Aqui, ó, interdisciplinar, física com inglês, tá? Essa 53 se refere a esse texto aqui. Eu acho. Que você tem que ver o tipo de energia. Para qual é convertido, né? O tipo de energia de geração para qual é convertido. E tem muita coisa que é coisa muito básica, tá? Coisa de primeira, segunda apostila de ensino médio de terceiro ano, que é uma característica da FUVEST, tá? Não é só... Na verdade, não é majoritariamente uma cobrança de alto nível, é a questão do básico muito bem feito. Independentemente de matemática, química, qualquer coisa. Principalmente geografia, né? Que aquela geografia física que dá mais preguicinha de estudar, né? Mapa, mas é extremamente cobrado, tanto na primeira quanto na segunda fase, né? Geografia que é uma questão que cai em segunda fase para direito. Nossa, essa questão aqui. Fiquei horas pensando também, fiquei horas tentando interpretar o mapa, tá? Vai ter umas mais cabulosas. Logaritmo sempre cai na FUVEST. Muito difícil uma FUVEST que não cai logaritmo, pelo menos em uma das fases. Matemática é uma matéria que cai. Heredograma, matemática cai para direito nas duas fases. Heredograma sempre cai também. Nossa, essa questão aqui, pra mim foi meio bunda, porque... Essa questão aqui, eu particularmente achei uma questão meio bunda, porque... Aqui, no Sistema Internacional de Medidas que a gente vê na física, a unidade padrão para energia é o Joule. Aí eu comecei a calcular tudo em Joule, que veio em caloria eu já mandei para Joule.
Aí eu fui ver as respostas depois que eu já tinha calculado, e calculado certo, tava tudo em caloria. Aí eu tive que fazer a volta tudo de novo pra achar tudo em caloria. É uma coisa que assim, né, não esperavam, já que o sistema internacional é Joule. Gente, essa questão aqui, ela é igual. Eu vou mostrar pra... Essa questão aqui é boa para mostrar como que é importante você fazer a prova antiga. Aqui, ó, eu tinha falado pra uma amiga minha. Eu já vou deixar aqui mesmo. Aqui, ó. Gente, é a mesma questão. É a mesma questão. É a mesma questão. Para medir o volume de uma pedra com formato irregular, Ana, blá blá blá, raio, deu as dimensões aqui, colocar a pedra aqui, ela pediu para descobrir o volume da pedra, tá? Colocou a pedra, tinha o volume da água, sem a pedra, o volume da água com a pedra no mesmo recipiente. Uma amostra sólida, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Isso aqui trabalhava densidade, né? Mas era a mesma lógica. Amostra, massa, recipiente com água sem o treco, recipiente com água com o treco. Mesma questão. Mesma questão, mesma questão, mesma questão. Faz as provas antigas. Demônio. Como que eu fazia? Resolvia a prova antiga. Vinha aqui. Aí você tem várias resoluções, né? O mais famosinho, o que é? Tem a do poliedro e tem a do objetivo. FUVEST 2023. Tem algumas resoluções em vídeo, tá? Mas eu acho muito mais prático vir aqui. Cadê aquela questão que eu falei? É prova X, né? Será que vai? Acho que vai aparecer aqui. Questão 22 na prova X. Na prova K acho que apareceu um pouco antes. Prova X. Aqui falou seleção artificial mesmo. Independentemente, você vai pegar a sua prova, você vai fazer dentro das 5 horas de preferência, tá? No comecinho eu também me permiti extrapolar o tempo porque eu preferia fazer uma pontuação mais alta, tá? Eu também não tinha nenhuma bagagem, né, de conteúdo, tava no comecinho do terceiro, mas depois fui forçando esse tempo, tá? É muito importante isso. Simulados também. A pesca provocou uma seleção artificial, resultando da eliminação dos peixes maiores. Principalmente os que você errar, tá? Presta muita atenção na resolução. A resolução é que vai te ensinar. As matéria que eu só ia aprender no final do ano, eu já fui aprendendo com as resoluções, tá? Porque a FUVEST vai pegar a matéria do ano inteiro. Aqui, ó. Não, mas eu faço aqui, ó. Poliedro resolve também, tá? Muito bom. 2023, prova X. Cadê? Figura mostra a predação preferencial sobre os adultos grandes. Como consequência desse processo, os adultos pequenos sobrevivem e se acasalam. Nas próximas gerações ocorre diminuição do tamanho médio dos adultos. Isso indica ocorrência de seleção natural, e não artificial, como proposto pela banca examinadora. Seleção artificial não é marcada simplesmente pela interferência humana. Na verdade, é um processo conduzido pelo ser humano com um propósito pré-determinado. É o bagulho do cachorrinho lá, tá? Até porque o ser humano é uma espécie da natureza. Provas dissertativas também, tá, gente? Sempre fazendo também, não adianta. Pode até adiantar, mas eu não indicaria se deixar pra fazer só no final do ano, beleza? Cadê? FUVEST. Nossa, e agora tá bem melhor ainda porque a segunda fase são só 2 dias, antigamente era 3. Português, interdisciplinares e em seguidas específicas. Vamos ver uma boa aqui. E, gente, de preferência aqui, ó, vocês baixam desse aqui. Dá pra ampliar essa bosta? Baixo desse aqui e resolve nesse espaço aqui, tá? Costuma resolver nesse espaço aqui. Se você não for fazer isso, você vai pegar uma folha sulfite normal. Folha sulfite. Você vai dobrar ela no meio. E dobrar ela no meio de novo.
Tenta dobrar bonitinho, tá? Dobra remendado. Aqui, ó, vai ficar essas 4 divisões. Essa divisão aqui, essa área aqui é a área aproximadamente que você tem para fazer uma questão, tá? Então, se eu for treinar na folha sulfite, treina com 1/4 da folha. Agora vamos voltar aqui e dar uma olhadinha nas questões. Bom, essa FUVEST de 2023, acho que particularmente não tinha uma questão tão absurda assim. Acho que principalmente química. Eu até pensei que se eu não passasse esse ano ia ser embaçado, porque eu nunca tinha achado química tão fácil. Eu só errei uma de química. Química normalmente me ferra bastante. História também estava muito de boa. Tem uma questão aqui, a gente fala que a FUVEST não cobra filosofia e sociologia, né? Tem uma questão aqui que veio mesmo meio contestando isso, mas eu particularmente não usei filosofia e sociologia para resolver essa questão, tá? Tipo, foi simples a habilidade, né, que eu contraí fazendo as provas antigas. Presta atenção. Blá 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 blá. Sensações, palavras. Tá, esse aqui é um filósofo que, se eu não me engano, ele é estudado no material de ensino médio, tá? Mas como que eu resolvi a questão? Possível tornar mais clara a concepção de Hume vinculando a fatos cotidianos. Qual situação confirma a relação proposta no excerto? Peraí, cadê? Aqui, ó. Ideias, percepções, impressões vividas. Pensei nisso aqui, tá? Isso aqui não encaixava encaixava nessa configuração. Uma boa memória, não pode se lembrar. Uma pessoa que nunca experimentou o Guaraná não pode ter ideia. Então, para mim, essa era que complementava a configuração que ele estava querendo dizer. Não necessariamente a proposta em si, mas a configuração com a qual ele colocou essa ideia, entendeu? Então, era a única alternativa para mim que fazia sentido. Fernando Pessoa, a mensagem, eu falei no outro vídeo que foi o único livro que eu não tive tempo de ler. Tá? Eu li todos os livros em prosa, li os poemas, mas o Fernando Pessoa, a mensagem, não deu tempo. Chegou lá, eu errei essa questão. Tem imbecil pra tudo mesmo, né? Inglês, que era uma matéria que sempre me ferrava, sempre errava tudo. Eu consegui gabaritar esse ano, tá? O que eu recomendo? Prestar muita atenção, tá? No tipo de texto que cai nas provas antigas. Aí o que você faz? Não foi o caso, tá? Mas pegar alguns desses sites que sempre cobram os textos, né? O The Guardian, o Scientific American, o The Economist, e ler, né, para se acostumar com o vocabulário, que é normalmente parecido mesmo com esses textos aqui, que não são desses sites tão famosos, mas é mais ou menos a mesma ideia. Você vai se familiarizar. Sempre tem uma questão mais ou menos de raciocínio lógico aqui, tá? Essa questão era muito simples também, tá? Era só definição básica. Essa questão aqui era meio contraintuitiva, mas resolvível. Sahel, mesma coisa, gente. A África vai cair muito em história, atualidades, geografia e tal. Essa questão eu acho que eu errei. Nem lembro por quê. Mas você vai estudar, tá? E você vai acertar ou errar e ver por quê, tá bom. Eu já passei, então não preciso disso. Eletrodinâmica, tá? Muito difícil uma FUVEST que não apareça eletrodinâmica.
tá? Sempre isso na hora de estudar também. Para fazer a FUVEST, eu me habilitei a fazer muita coisa a partir de análise dimensional, tá? Inclusive tem uma questão que é puramente de análise dimensional. Cadê? Isso aqui não é o Google. Que acho que da FUVEST 2020. Que é a análise dimensional da constante de Planck, tá? Aqui, ó. Em 20 de maio de 2019, as unidades de base do SI passaram a ser definidas a partir de valores exatos de algumas constantes físicas. Era só você lembrar das unidades, né, das grandezas relacionadas, tá? Energia você vai lembrar, né? Joule, frequência inversa do segundo, tá tudo aqui, ó. E fica uma coisa meio feia assim, tá? Você não imagina que uma constante tem essa análise aqui, isso não entra na cabeça de primeira, mas é o que acontece. Se você for verificar, faz sentido. Tá? Então eu me habilitei muito a usar análise dimensional em muita coisa. E aqui eu consegui, não era o algoritmo certo, tá, para resolver a questão. Tendo me habilitado com a análise dimensional, eu lembrei que a constante universal dos gases no SI, quando tá tudo no sistema internacional, ela é, acho que Joule por mol Kelvin. Aí eu usei isso na equação. Eu lembro que eu tinha que encontrar o que estava em Kelvin, fui só montando lá e caí na resposta certa, tá? Você vai chegar numas remendas dessa também. Na primeira fase não importa, tá? O importante é você chegar na alternativa certa. Sempre cai uma de reação orgânica também, tá, gente? Vocês vão observar quando forem fazer as provas. Reação orgânica cai sempre. Gente, aqui não, essa FUVEST nunca foge muito do padrão. Fertilizante, a questão do agronegócio também é muito trabalhada na FUVEST, tá? Principalmente sobre agrotóxico, muita coisa relacionada também à quantidade de terra que é destinada a gêneros de exportação contra a quantidade de terra que é destinada a gêneros do mercado interno, tá? Arroz e feijão básico. Aquecimento global, logicamente. Olha essa questão aqui, gente. Cientista Richard Feynman, blá 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 blá. É impressionante pensar que os átomos de carbono de uma árvore não entram em combustão com o oxigênio da atmosfera de forma espontânea, já que existe uma grande afinidade entre essas espécies para a formação de CO2. Entretanto, quando a reação tem início, o fogo se espalha facilmente. Essa aparente contradição pode ser explicada pois... Gente, isso aqui é a própria definição. Definição de reação. Tá na definição de reação, tá? Blá blá blá, blá blá blá. Escrever um monte de bosta aqui pra despistar você, mas... Quem se apegou na definição não demora nada para fazer isso aqui, tá? A reação precisa de uma energia de ativação para começar. Definição básica de reação. Dimensional, tá bom. Quando tem alguma coisa assim. Mas eu recomendo porque eu me acostumei a fazer isso. Você vai resolver essas provas e vai encontrar a sua própria maneira de resolver. Você vai ver que as questões são sempre muito padronizadas. E você vai poder usar muitas vezes o mesmo algoritmo que você mesmo desenvolveu para resolver, às vezes até questões de matérias diferentes, né? Alguma coisa que você começou a resolver na física, você usa na matemática, e vice-versa. Aqui, ó. Sempre vai ter uma relação de peso, de massa, de volume, uma relação dessas, que vai ser interessante você usar análise dimensional, principalmente quando tem coisa em grama, outras coisas em quilograma. É interessante você já deixar anotado ali na sua expressão multiplicando por 1000, dividido por 1000.
Qual que é a diferença entre essas duas questões? Acho pra mim a diferença. Gente, é quase nada. Entendeu? Duas questões muito básicas, conceito muito básico. Essa aqui, questão de ecologia, tá? Gente, é coisa básica isso. Você não precisa fazer. É coisa que você não precisa fazer uma carada de exercício. É uma coisa que você entende a definição que tá num material, numa videoaula, alguma coisa assim, você já mata. Eutrofização tá muito tendencioso, não só para FUVEST, mas se você for fazer outros também. Ixi, tá, todas essas coisas que tem, que hoje surge muito negacionismo em cima, terraplanismo, negacionismo em relação ao aquecimento global, ao darwinismo, todas essas coisas aí é uma tendência para cair, tá? Porque a USP não vai querer um terraplanista, alguém que não acredita na evolução na universidade, tá bom? A gente mesmo que você não acredita, tá? Você tá aqui para agradar a prova. Você pode não acreditar que a Terra é geóide, mas você tá aqui para agradar a prova, tudo bem? Se você for uma pessoa que não tem esse tipo de negacionismo, eu acho que tá meio caminho andado para você já, tá? Bate muito nessas questões que tem um negacionismo crescente, tá? Não só essas coisas, né? Tem muita coisa, vacina em si, tá? Muito tendencioso. Tá bom? Essa questão aqui eu achei do caralho. A gente tem muita questão bonita também. Se você for ver as provas, você vai começar a gostar. Probabilidade sempre cai, tá bom? Probabilidade, arranjo, combinação, essas paradas aí. Aqui, gente. Muita pegadinha, ó. O que acontece aqui? Coisa básica, tá? Definição básica de nono ano. E que eu errei da primeira vez que eu fiz isso aqui. Considere a situação indicada na figura em que o motor, com auxílio de uma polia, ergue verticalmente essa massa de 12 kg. Materiais frágeis, velocidade constante. Tá aqui a resposta, velocidade constante. Quando que a velocidade é constante? Quando a resultante é zero. Então, qual que é a magnitude da força vertical que o motor deve exercer para realizar a tarefa? Tudo bem, tecnicamente, ele vai precisar ter uma força um pouquinho maior para começar a erguer e pegar uma velocidade. Mas depois, velocidade constante, resultante zero. Gravidade, para baixo, preferência. 10 metros por segundo vezes 12, 120 newtons. 120 newtons para baixo, tá? Componente vertical para anular, 120 newtons. Resultante é zero, a velocidade se mantém constante. Ah, lá, aquela questão lá que foi anulada porque não tava os Brignites certo. Então, eu lembro que tá faltando alguma grandeza aqui, nem lembro o que é. Geofísica básica, tá bom, gente? Sem preguiça de estudar também. Essa questão aqui do canal de Suez, né? Lembra que das zonas de pressão, tá? Que formam um vento, o vento vai da alta pressão para baixa pressão. Tá? Geofísica básica. Sem preguiça de estudar. Nossa, essa questão aqui, para fazer no papel preto e branco, tá? Porque eu imprimi no papel preto e branco. Nossa, essa questão aqui foi uma merda. Eu nunca consegui entender ela no papel preto e branco. Só depois que eu pesquisei aqui que eu consegui. Gente, FUVEST, ela quer que você seja esperto, tá bom? O que é isso aqui? Olha isso aqui, presta atenção. Lembre-se, sempre leia o bagulho que fica aqui embaixo, a legenda. Tá? A FUVEST quer que você seja esperto. Ela quer bons leitores. As universidades querem bons leitores, ok? Documentar eventos da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, presta atenção. 6 de junho de 1944. 6 de junho de 1944. Esse tipo de coisa você tem que ter decorado, tá bom? Também conhecido como dia D. Aqui, ó. Dia D.
Segunda Guerra Mundial. 6 de junho de 1900. Tudo bem que você não precisa decorar a data também, mas é bom ter pelo menos uma noção de por onde estão as coisas, tá? Bandeira da União Soviética sobre Berlim, maio de 45. Você já sabe do que se trata, né? Canal da Mancha. Gente, como é que você assinala a Primeira Guerra Mundial tendo visto isso aqui? Primo, você não precisava saber nem do dia D, tá? Olha a data. Olha a bandeira, União Soviética. Numa guerra, você vai lá e coloca a Primeira Guerra Mundial. Fuga de membros da resistência francesa. Início da construção do Muro de Berlim. Tudo bem, vai. Eu perdoo quem. Esse aqui dá pra perdoar quem. Dá pra perdoar algum perdido, vai. Não tanto quanto esse aqui, mas. Esse aqui, pelo amor de Deus. Deram início à Segunda Guerra Mundial. 1944 e 1945. República de Vichy. Vitória da União Soviética sobre os aliados. Não dá pra grifar tudo essa bodega aqui. Mas tudo bem, vitória da União Soviética sobre os aliados. Tá entendendo? Tem esse tipo de questão que você encontra também, tá bom, gente? Eu acho que já deu pra ter uma noção básica, tá? Façam as provas sem consultar, tá? Eu sei que às vezes dá uma insegurança, tá? Às vezes aparecem termos que você não sabe, mas é isso mesmo. Às vezes a FUVEST coloca termos que nem um professor sabe o que significa, tá? Você pega esses termos geológicos que tem, e nenhum professor de geografia sabe o que é, tá bom? Se apega no que você sabe para resolver as questões, já vai se acostumando. Agora que você tem, mesmo que você tenha pouca bagagem, já vai se acostumando a fazer com o que você sabe, tá bom? Extremamente analítico, analisa tudo que você puder, tira tudo que você puder, usa o enunciado para estudar, usa a alternativa certa para estudar. Isso que é a preparação para a FUVEST, tá bom? Ou para qualquer outro vestibular que você vá prestar. Obrigado. Até mais.